Olá, seja bem-vindo a mais um BeiraCast, o podcast onde você aprende da sua vida cotidiana com Cristo de uma forma descontraída e também descomplicada. Hoje nós temos um assunto muito legal. Nós já tivemos alguns podcasts sobre esse assunto, mas hoje o assunto especificamente sobre como a família ela pode ajudar você ou atrapalhar também, né, na sua vida espiritual. E para falar sobre esse assunto eu tenho aqui ele que é teologando, tá aí no curso de teologia, tá quase se formando, né? E ele vai estar aqui para conversar com a gente, então, hoje sobre esse assunto extremamente importante e relevante para as nossas vidas. Pastor Lucas, seja bem-vindo ao BeiraCast. Obrigado. É uma honra para mim poder estar aqui compartilhando um pouquinho daquilo que a gente sabe, daquilo que a gente aprende durante esse período no Uhum. seminário e pela experiência também no campo, né? Para mim, eu fico muito feliz por isso, Joe. Obrigado. Conta pra gente um pouquinho mais de você, de onde que você veio, como que foi aí a sua jornada até chegar à teologia, pra gente conhecer um pouquinho mais de você. Então, cara, como que funciona, né? O meu chamado, ele foi um pouquinho assim... Na verdade, todo chamado, ele é singular, né? Cada um tem o seu jeito, assim, de atender a isso, né? Diante de Deus. E o meu, eu já estava empregado, já tinha uma formação. Minha esposa com um filho de 1 ano na época, né? Ele ia completar 1 ano. E foi um desafio, assim. Quando saiu a aprovação, né? Imagina, eu nunca saí da minha cidade. Eu sou natural de Jaraguá do Sul, né? Nunca Viveu a vida inteira em vivi Jaraguá. no mesmo lugar praticamente, né? Onde eu cresci, me criei, era o lugar que eu morava depois de casado. Então, assim, é uma adaptação imensa, porque você sai de um contexto e vai para outro, entendeu? Para Uhum. uma cidade diferente, pessoas diferentes, né? Uma imersão assim muito grande, próprio dentro da igreja, assim, né? Porque lá todo mundo é adventista, então assim é um desafio, mas ao mesmo tempo eu vejo o cuidado de Deus em cada instante, em cada momento. E aí a gente entra um pouquinho no assunto, porque né, às vezes a pessoa vê o pastor lá na frente pregando e tudo mais e não vê o contexto por trás em relação à Sim, família, como que funciona toda essa parte da vida espiritual e do apoio que a família tem que dar, né, nesse sim. momento. Então, como que funciona pra ti essa questão de família e vida espiritual? Como que Cara, eu acho que as 2 coisas elas precisam andar juntas, assim, né? Família, ela precisa fazer parte da vida espiritual, entendeu? Não tem como eu viver uma espiritualidade isolada dentro de casa e a minha esposa não ter isso, o meu filho também não, ou só a minha esposa ter isso e eu não ter e o meu filho não. Então, eu acho que essas 2 coisas elas precisam andar juntas. E o relacionamento familiar nesse contexto, Joe, é justamente a oportunidade que eu tenho de colocar em prática aquilo que Deus me recomenda na minha caminhada espiritual com Ele, entendeu? Então, dentro de casa, no relacionamento com a minha esposa, com o meu filho, é a oportunidade que eu tenho de executar aquilo que eu aprendi com Deus. Entende? Então, assim, eu não separo as 2 coisas. Tudo tem que andar junto, uhum. entendeu? Até porque, quando se tem intimidade, eu acho que é mais difícil você conseguir ter o autocontrole, né. Exato. Porque muitas vezes quando você vive no nosso convívio igrejeiro, né, ou até mesmo Sim, no trabalho, é muito fácil nós sermos corteses, nós sermos educados com os de fora, sim. mas quando estamos dentro de casa, no nosso ambiente de conforto, no nosso ambiente aonde nós temos intimidade, muitas vezes é o momento onde nós mostramos, entre aspas, "as garras", né. A respeito desse assunto é algo muito interessante, né? Porque dentro de casa não é o Lucas do púlpito, é um cara diferente. As pessoas ali, a minha esposa e o meu filho, eles têm acesso a uma versão de mim que as outras pessoas não têm, sabe? E a dinâmica da casa ela é muito interessante justamente por causa disso, né? Ali eu tenho a oportunidade de poder me superar e oferecer uma realidade a respeito de mim melhor a cada dia para as pessoas que me cercam, Uhum, entendeu? uhum. Então, quando a tua companheira e o teu companheiro te dá espaço para isso. A casa, ela é, de forma sucinta, um ambiente de crescimento, Perfeito. né? Com erros e com acertos também. Você não pode fugir muito das bandeiras que você defende, no caso eu como um pregador, né? Como um futuro pastor aí. Eu não posso fugir muito daquilo que eu defendo lá na frente do púlpito, eu preciso ser honroso, né? Preciso ser honesto, eu preciso viver aquilo que eu prego.
Mas nesse meio também tem o meu lado com defeitos, entende? E a minha casa, o meu convívio familiar, eles precisam compreender isso. É muito interessante ter esse equilíbrio, porque senão acaba que você salva os de fora e não os de dentro da própria casa. Porque você Exatamente. prega uma coisa fora e prega uma coisa dentro totalmente diferente. E como que o Verdade. convívio em família, em relação ao culto familiar, em relação ao estudo da Bíblia juntos, pode ajudar nesse processo de ter uma vida espiritual mais alinhada com a família? Cara, porque, é, sabe, Joe, eu entendi que assim, ó, Deus, ele precisa fazer parte de todos os segmentos da nossa vida, né? E para a gente ter sucesso nas áreas, nas diferentes áreas que a gente contempla todos os dias, o Senhor sempre precisa estar presente. E a família é uma delas. A principal, assim. A espiritualidade, ela precisa fazer parte para que o meu casamento seja um casamento de sucesso. Para que a minha relação familiar entre marido, esposa, filho, para que isso dê certo, entende? Então, assim, Deus precisa fazer parte desse momento também, sabe? E isso não pode acontecer de maneira isolada. Às vezes a gente tende a isolar isso. Ah, eu vou fazer só o meu devocional pela manhã ou só na hora do culto familiar, entendeu? Achando que é como se fosse um checklist semanal que a gente faz. Uhum. E isso não pode acontecer, entende? A espiritualidade, ela precisa me acompanhar durante todo o meu dia, entende? Como profissional, se eu estou em casa com a minha família, antes das minhas atividades, eu preciso estar ali presente com a espiritualidade também, entende? E são doses menores que você vai tendo durante o dia, até você fechar o teu dia no final de tudo, né? No final da tua agenda ali diária. E, e aí você olha para trás e você enxerga justamente isso, cara. Deus, ele fez parte de todo o meu dia. E aí eu tive sucesso naquele dia nas minhas atividades, dentro da minha casa, nas conversas com a minha esposa, no meu relacionamento com ela, no meu relacionamento com o meu filho. Então, Deus, ele precisa estar inserido dentro da nossa rotina, dentro do nosso cotidiano, em Perfeito. todos os Eu acho momentos. que dessa forma acaba ajudando a quebrar aquele paradigma de que o culto familiar é chato, de que o momento devocional, muitas vezes para as crianças, né, Sim. principalmente, é um momento chato, é um momento enfadonho, aonde é apenas um checklist, como você disse, na Uhum. semana e no dia para Exato. simplesmente cumprir a tabela que precisa ser cumprida, né? Sim, sim. E a gente trata isso normalmente, Joe. A gente setoriza muito a nossa vida. E a gente trata a parte espiritual como uma obrigação, entendeu? Olha, amanhã eu tenho que levantar mais cedo para fazer o meu devocional. Aí eu tenho que fazer o meu culto matinal. Eu tenho que fazer meu culto à noite, né? Antes da gente ir para cama, dormir e tal, a gente encerrar o nosso dia. E, cara, não é sobre você ter que fazer, é sobre um relacionamento. Você precisa ter prazer naquilo que você faz. Não é só mais uma atividade do seu dia. Esse é um momento especial, entende? É um momento de entrega. Eu acho que eu gosto de usar muito o sábado lá em casa, assim, porque normalmente a sexta-feira ela já é um dia diferente, porque você tá na correria, ajeitando a casa. E da metade da tarde em diante lá em casa, eu já começo a observar o sábado se aproximando. Como? Quando eu chego em casa, por exemplo, o aspecto de casa organizada, né? Limpa, minha esposa já deixou tudo preparado, né? Lá da cozinha já vem um cheiro de bolo, entende? Então, assim, eu entendo que o sábado tá chegando e eu espero ansiosamente durante esse dia, durante todos os outros dias da Uhum. semana. E assim funciona também os momentos de encontro espiritual da família, entende? A gente precisa ter prazer nesse momento, entende? Por isso que tem que ser algo dinâmico, algo legal. Traga sempre, eu penso assim, ó, o sábado para mim ele tem um significado. E o nosso culto familiar, quando a gente faz lá em casa, a gente sempre tenta trazer algo diferente para que aquilo tenha significado, entendeu? E para que marque a mim, a minha esposa, ao meu filho, porque eu quero que quando ele cresça, talvez um dia quando ele for fazer uma atividade, ele se lembre, ele fala assim, cara, isso aqui eu fazia quando eu era criança junto com os meus pais no momento do culto Uhum. familiar. Isso traz identidade para a família, entendeu? É muito legal, é muito legal. E você até comentou essa questão do sábado, lá em casa era assim, era o cheirinho de pão. Minha mãe sempre fazia pão na sexta-feira. E engraçado que na sexta-feira era o cheirinho de pão, e sábado de manhã
Eu sempre acordava, toda vez, estava tocando música em casa, porque a gente sempre foi uma família de muita música, e estava Sim. tocando música, geralmente era Altos do Rei, Cânticos Vocal, e eu já Aham. acordava com aquele espírito de sábado dentro de Aham. casa, era muito, Sim. muito, muito legal. Isso é a identidade, né? É algo que marca a gente e que fica, sabe? Por isso que você tem que trazer isso, sabe? A espiritualidade dentro de uma casa, ela é muito mais significativa do que a gente imagina, sabe? A gente precisa valorizar mais isso, né? Hoje em dia, por exemplo, vamos falar sobre o culto pessoal de manhã, né? Quem faz de manhã. Hoje em dia tem essas bíblias que você tem um espaço do lado para você desenhar, você escrever e tal. Eu acho muito legal isso, sabe? Porque é uma oportunidade. Eu não tenho, né? Mas quem tem, cara, isso dá significado, entendeu? Não é Uhum, só um momento de uma leitura simples ali qualquer. A pessoa, ela interage, é uma leitura, um estudo interativo, sabe? O meu culto, por exemplo, é devocional todos os dias. Uma das características dele é que eu não gosto de limitar o meu tempo, entende? Eu não gosto de. Nem o celular eu coloco perto para não ficar assim, cara, daqui a pouco eu tenho que fazer isso, daqui a pouco. Não. uhum, Eu gosto de ter um negócio assim, ó, suave, leve, tranquilo, para mim ler o tanto que eu quero e eu poder ter o meu momento de raciocínio e de reflexão com Deus, sabe? uhum. Então, assim, isso tem significado para mim. Torna algo muito mais gostoso, porque eu não tô pressionado, eu não tenho, sabe, aquela coisa de uma agenda. Sei que às vezes na prática isso é difícil. Eh, a gente tem trabalho, no meu caso, né, eu tenho um seminário no período da manhã e às vezes a gente tem que adiantar a nossa rotina, ser um Uhum. pouquinho mais corrido. Mas eu faço de tudo para fugir disso, entendeu? Faço de tudo para mim poder ter algo realmente assim, ó, que 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 tenha um significado para mim de manhã com Deus, entendeu? E se você me permite até abrir um Uhum. parênteses, é muito interessante o jovem ter muito claro na mente a diferença entre leitura e a diferença entre Sim, estudo. é, Porque muitas vezes a galera fala: "Ah, eu vou ler a Bíblia". Tá, ler a exato. Bíblia é uma coisa, você Sim. lê um texto. Agora você estudar é diferente, você ver um texto, comparar com o outro, ver o significado da raiz daquele Isso. texto e você conseguir entender o texto de uma forma mais ampla. Eu, por exemplo, já teve momentos em que eu fiz meu devocional pela manhã, que eu comecei a ler o livro de João, por exemplo. Uhum. E o livro de João, meu, ele tem um significado extremamente Sim, complexo, principalmente no primeiro sim, versículo, onde você vai ler sim. ali a palavra logos e a palavra, Uhum. esqueci a outra palavra que vem da filosofia, que é o esqueci o nome da palavra, mas é muito importante você ler o significado de tudo e às vezes tu Sim, perde 1 hora lendo apenas um versículo, porque você não tá lendo, tá estudando e comparando e vendo os exato. significados, né? Sim, e a Bíblia, ela tem essa profundidade, entendeu? E ela sempre, tu vai perceber isso. Quando você lê a Bíblia por completo, você faz um aparato geral, assim, você vê que ela tá te provocando, entendeu? É como se Deus estivesse provocando o leitor para isso. Uhum, Para você se deparar com o texto e aquilo ali não ser meramente só um texto. Para você se aprofundar. Mas, cara, é isso que enriquece a espiritualidade na vida pessoal e também na vida familiar, entendeu? É isso que traz valor. O que você está aprendendo com aquilo ali e o que você vai carregar contigo. uhum. Por isso que, às vezes, o nosso culto lá em casa, lá, com o nosso filho, a gente fica no versinho para memorizar da lição dele, entende? E a gente fica trabalhando aquilo ali. Porque existe um significado enorme, às vezes, por trás de um único verso. É o que você colocou agora. Uhum. Entende? E a minha preocupação como pai, e da minha esposa como mãe, é que o meu filho ele entenda isso. Não é só um verso para ele, entende? Onde ele vai aprender o versinho. Uhum. É algo muito mais profundo que ele precisa carregar como lição para a vida Perfeito. E dele. falando de família, tem ecos pra vida adulta e pro restante da vida, porque a gente até teve a minha cunhada veio falar sobre devocional aqui alguns Sim. podcasts atrás, e ela falou que o maior exemplo pra ela foi o pai dela. Porque o meu sogro, independente se ele sai pra trabalhar 3 horas da manhã ou se ele sai pra trabalhar 4 horas da manhã, 1 hora antes ele acorda porque ele precisa fazer o devocional dele e é sagrado pra ele. Sim. Ele faz isso e sempre foi assim. Então, isso fez com que ela também despertasse a vontade de fazer o devocional e hoje isso é sagrado para ela também. Então, esse exemplo passado de pai para filho, ele é extremamente importante, e principalmente na fase da Sim, infância, né? Porque marca a exato. criança. Cara, a criança, Joe, ela vai aprender a ser aquilo que ela recebe de informação e de influência dentro de casa, Uhum, entendeu? Ela vai uhum. se você vai moldar a vida dela.
chega um momento em que as decisões elas vão chegar, sabe? Ela vai ter que trilhar o caminho dela. Mas entenda que nessas decisões, aquilo que você ensinou e aquilo que você cultivou dentro do coração dela vai ter um peso muito grande, Exatamente. entendeu? E quando a gente trata sobre a vida espiritual, isso principalmente, a nossa vida ela não pode se limitar só ao contexto de igreja, ao que a gente vive aqui, ao culto sábado de manhã, à lição da escola sabatina. Não, a gente precisa viver isso dentro de casa. Principalmente quem tem filho. Os filhos, eles têm essa necessidade, sabe? Eles podem não entender isso, mas eles precisam de uma referência maior. Porque a igreja hoje é um complemento, entende? A escolinha, a escola sabatina, isso é um adicional. A influência maior são os pais. Aquilo que eles vivem dentro de casa. E é muito importante isso porque traz a questão do aspecto de que o primeiro ministério e o ministério mais importante que nós temos que ter na nossa vida é a nossa casa. Exatamente. Porque muitas vezes nós, né, como líderes da igreja, ficamos envolvidos com as outras coisas. Eu sou líder jovem, então tem um monte de coisa para fazer e tudo mais. Com certeza. Só que muitas vezes nós esquecemos que o nosso primeiro ministério é dentro de casa. A gente precisa cultivar isso dentro de casa, né? Cara, isso é um ponto muito importante, né? E a gente não valoriza, sabe? Porque a gente faz o contrário, né? A gente dá preferência para outras coisas e a gente acaba se esquecendo do mais importante, né? Que são aqueles que convivem conosco diariamente, né? E a nossa casa, Joe, é uma oportunidade muito grande de colocar em prática aquilo que a gente aprende como ideal aqui. Porque você, por exemplo, eu vou te usar como exemplo, né? No Ministério Jovem, você aprende muito sobre ideal. Em contato com os jovens, com uma classe de jovens, com a Bíblia, você aprende sobre o ideal. A nossa casa, Joe, por que ela é o ministério mais importante? É a oportunidade que nós temos de colocar em prática isso, entendeu? E viver isso no nosso dia a dia. Então, por exemplo, se a gente fala sobre o amor, a gente defende essa bandeira, a gente carrega essa bandeira, em casa a gente vai ter que mostrar como isso funciona na prática. Se a gente fala sobre o perdão, por exemplo, a gente carrega essa bandeira conosco como cristãos, e em casa é a oportunidade que a gente tem de mostrar como funciona isso na prática. Se a gente fala sobre entrega, é a mesma coisa. Entende? Como que funciona a entrega no ambiente familiar. Então, assim, a nossa casa, ela tem uma necessidade maior em relação àquilo que a gente pode oferecer. A igreja merece a nossa atenção, né? Os nossos dons, os nossos talentos, Deus também, com certeza, em primeiro lugar, mas veja que o lar é uma porção muito importante. Perfeito, porque senão depois Jesus vai voltar e vai perguntar, e os filhos que eu te dei? Exatamente. Aonde ficou? Você conseguiu educá-los nos caminhos que eu te pedi? Sim, sim, é o que eu falei, a gente... Chega um momento em que as pessoas elas terão que tomar as suas decisões, né? Ontem até eu falei um pouquinho sobre Abel e Caim, e os dois irmãos, eles tomam decisões diferentes e rumos diferentes, né? Chega um momento em que os nossos filhos, eles terão que se decidir. Mas entenda que sobre a decisão deles existe um histórico de vida, entende? A influência que eles receberam, os ensinamentos, o exemplo de pai, o exemplo de mãe, que eles entende? Quando isso não é coerente, por exemplo, que a gente vê muito disso acontecendo, muito, né? O pai e a mãe se comportam de um jeito na igreja, né? Num ambiente com outras pessoas, e em casa é totalmente diferente. A criança, ela sempre vai crescer com isso, entendeu? Cara, por que lá é de um jeito e em casa é de outro, entende? E ela, no futuro, ela não vai ter a certeza a respeito do que ela precisa decidir pelo certo. Ela não vai ter essa certeza para decidir, justamente porque ela não teve esse apoio dentro de casa, essa base forte. Eu queria que agora, a gente está encaminhando da metade para o final do nosso podcast, eu queria que a gente pudesse dar exemplos práticos de como nós podemos fazer com que a nossa casa seja realmente um baluarte, seja, né? A gente está falando para muitos jovens que estão se casando ou jovens que começaram um relacionamento agora, e como nós podemos então fazer com que o nosso lar realmente seja um lar espiritual e um lar de exemplo para as outras pessoas, sabe? Cara, eu acho que assim, a gente complica demais algumas coisas, sabe? A gente precisa simplificar, né? Primeiro, a nossa vida espiritual.
né? A vida espiritual dentro de casa. A gente precisa, no culto, por exemplo, diário, né? Você não precisa fazer algo muito complexo. Que seja algo simples, mas que seja contínuo, que tenha todos os dias. Esse já é um segundo ponto que eu quero entrar aqui. Seja constante, entendeu? Todos os dias. Não se esqueça de fazer isso, entende? Cada dia é um dia diferente. Uma rotina apertada, talvez um compromisso que você tenha que ficar até mais tarde no trabalho, estudo, academia, né? A nossa agenda ela vai engolindo a gente. Mas não deixe de fazer, né? Outra coisa que eu sempre gosto de... A gente cria um compromisso. Um compromisso no sentido assim... um compromisso de estar ali todos os dias e aquele momento ele se torna único por quê? Porque, por exemplo, a gente se desliga do celular, entendeu? A gente tira essas influências externas, a gente tira essas coisas que podem atrapalhar esse momento e a gente dedica esse momento única e exclusivamente para Deus e para nós como família, entende? Então, assim, nenhuma influência exterior. E um outro ponto interessante nisso tudo, Joe, é o seguinte... Que existem pessoas que fazem isso, por exemplo, fazem o culto todos os dias, mas eles vivem a espiritualidade só nesse momento isolado. E isso não pode acontecer, entendeu? É o que eu falei antes, são porções diárias, são doses diárias que você precisa tomar, entende? Até você completar o seu dia. Então, a espiritualidade ela não pode ser encontros isolados dentro da minha casa. Cara, que seja assim, ó, o culto de manhã, o matutino que a gente faz antes de ir pro trabalho, uma oração antes do alimento, entende? Uma mensagem que talvez você mande para sua esposa, ou pro seu esposo, pros filhos. Ó, tô orando por você, vai dar tudo certo. Eu sei que você tem essa dificuldade, mas eu tô aqui orando, tá? A minha esposa, ela tem esse costume. Eu vou pregar, ela manda para mim. Meu bem, eu tô orando por você, entende? Ela tem isso. Então, assim, isso não pode ser algo isolado, entendeu? Precisa constantemente ter esse ritmo com a espiritualidade no nosso dia a dia. E se você não tem isso no decorrer do seu dia, dificilmente você vai ter um momento, por exemplo, à noite. Entende? Você não vai ter paixão. Acabar esquecendo, né? Você vai acabar esquecendo, porque você não cultivou isso durante todo o seu dia. Eu queria tocar num assunto que Sim. muitas vezes é delicado para alguns pais, né? Que é em relação a filhos adolescentes que saem da igreja. Como que os pais eles podem lidar com essa culpa e fazer com que isso se torne diferente, né? Como orar pelos filhos e tudo mais. É um assunto que às vezes é delicado e eu acho que é pertinente e importante para a gente conversar sobre isso. Cara, eu acho que esse é o momento... É muito difícil isso, né? Uma coisa é o ideal, outra coisa é a prática, né? Mas assim, eu acho que esse momento, Joe, é um momento que não tem espaço para autocondenação. Você tem que fugir disso. Mas você buscar uma reconexão, sabe? Você, apesar do que tem acontecido com o seu filho, você oferecer para ele o teu amor e o teu carinho, entende? Eu sempre falo com a minha esposa sobre isso. A nossa casa, ela precisa ser um ambiente onde ele ofereça segurança. Aqui a gente pode errar, a gente pode expor os nossos defeitos, entende? Porque a gente vai conversar, a gente vai se alinhar, entende? Mas o amor e o carinho nunca pode faltar. E os filhos, eles precisam sentir essa segurança, entende? Olha, eu tô fora da... Porque a pessoa que já andou nos caminhos de Jesus e ela acaba se afastando, ela já se autocondena. Não acho você que não. Ela já se autocondena dentro do coração dela, entende? Então, assim, se ele não recebe apoio dentro da casa dele ou dos familiares, isso é pior ainda, entende? Então, assim, ele precisa entender isso. Dentro da minha casa existe um pai, existe uma mãe, existe uma família que está de braços abertos me esperando, entende? Então, não use agora esse momento para você ficar se culpando, sabe? Busque estabelecer um relacionamento ainda mais estável e firme com o seu filho, entende? Entregue para ele amor e carinho, porque é isso que ele precisa. E vai chegar um momento, Joe, talvez isso demore, onde ele vai se dar conta que o mundo não pode oferecer, não tem condições de oferecer aquilo que ele encontra dentro de casa. E esse é o momento que ele vai voltar, entendeu? Perfeito. Eu acho que uma coisa muito importante que fica
é a questão do exemplo dentro de casa, né? É Sim, muito importante, principalmente o homem, como sacerdote do lar, dar claro. esse exemplo dentro de casa para que o filho possa ver que, mesmo que esteja fora, ele vê que o pai ele tem um exemplo muito, muito, muito sólido e acaba replicando esse exemplo, né? Sim, é Lucas capítulo 15, a parábola do filho pródigo na prática, Perfeito. entendeu? O pai, ele precisa ser uma referência espiritual dentro daquela casa, ele precisa corrigir quando necessário, ele precisa dar o exemplo, é o que você falou, sabe? Cara, o adolescente, o jovem, né? Mais o adolescente, assim, a criança, ela tem essa sensibilidade muito aguçada. Uhum. Entende? Ele Eles é, são ele muito verdadeiros, é, né? ele precisa ver, entende? Se aquilo ali está funcionando na prática dentro de casa. Então, assim, o exemplo é fundamental. E, mas você precisa também carregar junto com você é, essa questão do cuidado e do amor, entende? Você vai repreender um dia, mas você vai repreender com carinho, entende? Você vai repreender com amor. Você vai ensinar com carinho, com amor. Mostrar que você está junto com ele na caminhada, não distante dele, entende? E eu acho que quando o adolescente, a criança, o jovem, ele entende isso, cara, chance de dar certo é muito grande. Perfeito. Pastor, a gente tá bem no finalzinho agora. Sim. Eu queria que você deixasse um recado para quem muitas vezes tá com o casamento desmoronando, talvez, ou tá iniciando a vida agora. Algum recado que eles possam aplicar na vida deles e falar assim: eu quero ter uma vida espiritual Sim. em família certinha com Deus. Cara, o maior problema hoje de famílias que se encontram nesse estado, e isso é um problema generalizado, porque todo lugar tem, Joe, é a questão do cansaço. E o cansaço vem de você ficar tentando fazer tudo sozinho e resolver todos os problemas que você tem dentro da sua família ou no seu casamento sozinho. Cara, Deus, ele faz questão de fazer parte de tudo na nossa vida, até dos dias mais corridos. Entende o que eu quero dizer? Então, assim, a gente precisa abrir essa brecha para que Deus nos ajude nesse processo. Essa é a dica fundamental. Cara, deixa Deus te ajudar. Entende? Deixa com que ele coordene e ele te ajude a reorganizar aquilo que precisa ser reorganizado. Perfeito. Você precisa se colocar nas mãos dele. Senhor, eu não sei fazer com que a minha casa ela tenha uma espiritualidade saudável. Eu não sei isso. Mas eu quero, porque assim, ó, Joe, Deus não tá à procura de pessoas prontas, entendeu? Ele quer corações dispostos. Entende? Gente que está disposta a aprender junto com ele. E quando a gente se coloca de forma aberta nas mãos dele e deixa com que ele faça parte da nossa vida, cara, ele faz questão de te ajudar em tudo. Então, esse é um ponto crucial. Assim, ó, deixa Deus te ajudar a organizar a sua casa. O seu casamento, as dificuldades que você tem, talvez a falta do perdão, a falta do diálogo, deixa Deus fazer parte disso. Entende? Tenho dificuldades com os meus filhos, Lucas, por exemplo, né? O que a gente vê acontecendo aí. Deixa Deus fazer parte disso. Deixa Deus te ajudar com isso, entendeu? A restabelecer essa conexão com eles. Ele vai te mostrar o caminho, Perfeito. sabe? Você precisa se esforçar, fazer a sua parte, mas não se esqueça que Deus ele precisa estar lado a lado com você. Perfeito. Aí tá o recado pra você. Se você quer ter uma vida espiritual dentro de casa mais alinhada, precisa entregar pra Deus. Exato, exatamente. Deixar Deus cuidar, porque Ele precisa ser o Senhor da nossa vida. Em qualquer área, principalmente na Na família. família. Principalmente Perfeito, na família. perfeito. Pastor, muito obrigado por ter estado aqui com a gente, ter Imagina. compartilhado um pouquinho do seu conhecimento, da sua Sim. experiência conosco. E a nossa gratidão fica pra ti. Amém. Obrigado, obrigado por tudo. É o que eu disse no começo, né? Para mim é uma alegria poder compartilhar de uma experiência que eu tenho, são coisas que eu vivo no meu dia a dia e poder trazer isso talvez de forma mais prática, né? E Uhum. às vezes família é um assunto tão delicado, tão fechado, onde as pessoas
elas acabam se fechando, elas não tratam sobre esses assuntos, nem dentro da própria casa. Uhum. Às vezes não existe um diálogo, Não, né? não tem, sobre os problemas que acontecem ali. Então, você ter a oportunidade de somar um pouquinho na vida das pessoas, isso é muito importante. E eu fico Perfeito. muito agradecido e feliz por isso. Perfeito, nós que agradecemos. Eu quero te pedir então para você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ativa o sininho para você não perder nada e nós nos vemos na próxima semana no nosso próximo Iberacast. É Valeu, isso aí. pastor. Valeu, um abraço. Um abraço. Deus abençoe. Tchau, tchau.